em uma ação que trata sobre a questão do aborto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, disse que a política fixada pelo governo federal pode indicar uma violação dos direitos das mulheres. Ele é o relator de um processo apresentado por 4 entidades de saúde que pedem que a corte impeça que o governo federal possa restringir o aborto legal para gestações de até 22 semanas. E aí o ministro deu um prazo para o governo, né? Deu 5 dias para que tanto o presidente Bolsonaro quanto o Ministério da Saúde enviem informações sobre esse assunto. Quando a gente olha, a gente identifica que a cartilha do governo dá a entender que não existe aborto legal no Brasil e que, portanto, estaria indo contra a lei, não é isso, Aidar? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia, Ellen. É isso. Um bom dia para os ouvintes também, que, enfim... É isso, Sheila, e o importante dessa ação é que ela vai permitir que o Supremo Tribunal Federal, o Supremo tem uma chance de ouro de dirimir qualquer tipo de dúvida em relação ao aborto legal, além de enquadrar o Ministério da Saúde, que publicou uma cartilha com informações que são informações falsas. Eles dão a entender ali que não existe aborto legal, e existe aborto legal no Brasil, em hipóteses absolutamente excepcionais, mas é o aborto legal em caso de violência sexual contra a mulher, em caso de risco iminente, né, à vida da mãe, e em outro caso, esse não está na lei, mas por meio de decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, que é no caso de gestação de feto anencefalo. Nesses 3 casos, no Brasil, o aborto é legal. E a cartilha do Ministério da Saúde dá a entender que não existe aborto legal, como se todos fossem crime, em alguns casos tolerado. Isso não é correto. E essas 4 entidades entraram no Supremo Tribunal Federal pedindo justamente isso, que o Supremo evite, né, impeça esse tipo de ação que restringe um direito das mulheres, que é o direito ao aborto legal, nesses casos previstos em lei e nesta decisão judicial específica do Supremo em 2012. E aí, Sheila, o que pode acontecer nessa ação? Primeiro, a gente já vê que tem uma disposição do Supremo de enfrentar o assunto, ao menos do relator, do ministro Edson Fachin, porque nestes pedidos de informação, isso é praxe. Uma associação ou alguém entra com uma ação no Supremo Tribunal Federal que envolve o governo federal. Isso é praxe no rito processual, o ministro vai e pede informações. Mas nesse pedido de informações, o ministro Edson Fachin, como você colocou agora, fez mais do que isso. Ele colocou algumas impressões dele. E uma delas, Sheila, olha que frase importante. Se nem mesmo as ações que são autorizadas por lei contam com o apoio e o acolhimento do Estado, é difícil imaginar que a longa história de desigualdade entre homens e mulheres possa um dia ser mitigada. Essa é a frase do ministro num pedido de informações, coisa que não é usual. Isso mostra que tem no Supremo Tribunal Federal hoje uma disposição de enfrentar esse assunto de forma muito franca e clara para que acabe esse ruído que acaba, na prática, negando direitos que são consagrados pela legislação às mulheres nessas situações que eu falei um pouco antes. Aidar, essa manifestação, então, só para deixar claro para o ouvinte, ela não vai mudar nada o que a gente já tem de previsão legal, mas, na verdade, é uma maneira que o Supremo tem para você evitar o que a gente acabou de ver, que juízes possam, de alguma maneira, interpretar o que já existe, diferentemente do que está sendo efetivamente previsto, né? É exatamente isso, Ellen. E você sabe que o Supremo, em algumas ocasiões, ele, de fato, acaba, por meio das decisões, criando regras. A gente pode lembrar, é um exemplo muito clássico esse, do poder de investigação penal do Ministério Público. Há muitos anos, há pelo menos 10 anos, o Supremo discutiu isso e foi uma discussão muito quente na época. Se o Ministério Público tinha ou não poder de requisitar investigações e etc. E como a legislação não descia a detalhes, na decisão, o Supremo acabou criando quase um código de conduta de investigações criminais pelo Ministério Público. Ele autorizou, sim, diz que a Constituição autorizava o Ministério Público a fazer investigações penais, só que ele criou ali um código de conduta. O que deve ser obedecido para essas investigações serem rígidas, serem válidas, serem legais. Essa é a chance do Supremo fazer isso no caso do aborto, porque o Código Penal ele não estipula
essas 20, 22 semanas de gestação para permitir o aborto legal, sem autorização da Justiça. Isso está numa norma técnica do Ministério da Saúde, mas como o próprio Ministério da Saúde causa confusão com a edição de uma cartilha como essa, é muito importante que o Supremo diga em que casos a mulher não precisa de nenhuma autorização judicial, basta ir ao hospital quando for vítima de uma violência sexual, por exemplo, e o hospital tem que realizar esse procedimento. E como o hospital deve fazer, com as informações que o hospital deve fazer para realizar esse procedimento, até para o hospital estar protegido e não ficar descoberto em relação a uma possível ação penal ou qualquer responsabilização em relação aos profissionais que façam esse procedimento. Então, essa é uma chance de ouro de o Supremo dizer qual é efetivamente o direito da mulher, se existe ou não, apesar de a legislação não colocar um prazo para que isso seja realizado sem autorização judicial, e como todos os atores desse processo, desde o momento que a mulher registra um boletim de ocorrência em uma delegacia, até o momento que ela vai ao hospital fazer o procedimento, devem se comportar nesse processo. É uma chance fantástica do Supremo Tribunal Federal, e como eu disse, pelo menos o relator ministro Edson Fachin revelou que tem sim consciência do tamanho do desafio e do tamanho da importância dessa ação. Vamos ver como isso vai se, daqui para frente, como isso vai andar. Uhum. Só para reforçar aqui, já que esse é um assunto sempre muito sensível para as pessoas, né? E aí geram manifestações muitas vezes raivosas das pessoas. E é importante colocar a bola no chão, que o que a gente está debatendo aqui não é ser contra ou a favor do aborto, é ser a favor ou contra o cumprimento da lei, sobre o que diz a lei, sobre orientar as pessoas sobre o que é e o que diz a lei, e sobre quando a lei não está sendo cumprida e precisa ser denunciado. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. É importante colocar as coisas nos seus devidos lugares, né, Aidar? Isso é muito importante, Sheila. Sheila, essa é uma discussão que é preciso ser feita. Acho que a maior parte das pessoas não é favorável ao aborto. Mas o que se discute principalmente nesses casos não é se você é contra ou a favor do aborto. É se você vai criminalizar, entrar com ação penal, mover o Estado para criminalizar uma mulher que pratica o aborto, principalmente nesses casos. Nesses casos em que você tem um aborto legal, nesses casos em que a mulher já foi vítima de uma violência. Se você vai fazer a mulher... Se você vai usar a máquina do Estado brasileiro, a máquina de persecução penal, para vitimizar mais uma vez uma mulher que já foi vítima de uma violência. Então, o que se discute aqui não é ser contra ou a favor do aborto. Eu acho que a maior parte das pessoas, inclusive, é contra. Mas isso não interessa essa discussão. O que interessa a discussão é criminalizar, vitimizar, mover a máquina do Estado para criminalizar uma pessoa que já foi vítima de uma violência, e ainda quando não for vítima da violência. Essa é uma discussão que a gente deveria fazer de forma mais madura. Adianta você criminalizar o aborto? Enquanto a gente discutir aborto na esfera do direito penal, a gente vai ver esses absurdos. Aborto é questão de política de saúde, política pública de saúde, não política penal. É isso que a gente precisa separar. E precisa separar e precisa começar a discutir de forma mais madura no Brasil, para que a gente não se depare de novo com casos como o daquela menina de 11 anos que na verdade provocou toda essa discussão, que uma menina que já tinha sido vítima de uma violência, e não importa se a idade do suposto agressor, vítima de uma violência, uma criança que está gestando outra criança, cair nas garras do Estado e o Estado negar a ela um direito que é garantido por lei. O Estado não pode negar a ela um direito garantido por lei. Essa é a discussão, e é bom que você coloque esse ponto, Sheila, porque não se trata de ser contra ou a favor do aborto. Se trata de... A gente vai discutir o aborto ainda na esfera penal para que isso continue acontecendo, essa violência contra as mulheres, ou a gente vai começar a discutir ele como uma questão de política pública de saúde, que é como ele é discutido nas nações civilizadas.